Portanto, nós até aqui já estivemos a ver o R do crudo, não é? Portanto, nós tínhamos visto que havia um CRUD, em que este era create, read, update e delete. Portanto, nós já vimos o read, que corresponde a um select. Agora vamos perceber como é que nós podemos aplicar as outras componentes. Vamos ver primeiro o create, que vai ter uma tradução para um insert statement, o update a ser update na mesma e o delete também. Portanto, este nós já vimos, com todas as suas nuances, não é? Que são bastantes. O insert vamos ver agora, depois vemos os updates e os deletes. Então, imaginando que eu quero fazer a introdução de novos médicos e eu quero fazer a introdução de 5 médicos novos e pode ser uma vez, pode ser só um a um, o que seja, mas quero fazer isso via SQL, ou seja, não ter de abrir aqui uma maternidade, não ter que ir aqui às tables, ir ao médico e fazer edit e depois ter que andar à procura de coisas. Não quero nada disto. Quero fazer eu a minha própria query, porque imaginem que eu quero introduzir 50 registros de médicos, se eu tiver a preencher isto um a um, é sempre muito mais difícil. Então, como é que nós podemos fazer essa inserção via SQL? Como eu já disse há pouco, vamos fazer uso de uma query que começa por insert, ou seja, insere. E agora, insere into, ou seja, insere na e nome da tabela. Portanto, insere na tabela médico. E agora nós temos de dizer insere na tabela médico o quê? Os seguintes values. Okay? Estes seguintes values vão ter a estrutura como se fosse quase um objeto em C Sharp, não é? E depois nós temos que fazer ali a correspondência das propriedades. Portanto, como é que nós dizemos qual é o value que queremos inserir? Abrimos e fechamos parênteses. E agora, uma coisa que nos dá jeito é abrir aqui a tabela do médico e irmos às colunas. E nós vemos que temos a coluna médico ID, cédula profissional, nome, telefone e especialidade ID. Então é justamente esta informação toda que eu tenho que colocar, com exceção da chave primária. Eu tenho que começar por dizer qual é que é a cédula profissional. Cédula profissional é um NVARCHAR, então eu vou colocar aqui entre os parênteses umas plicas e vou dizer qual é que é a cédula profissional. E eu vou dizer que é a B5000. Agora eu tenho que introduzir o nome. Então o que é que eu vou fazer? A seguir estas películas, vou fazer uma vírgula para inserir a próxima propriedade. Como é um NVARCHAR também, películas, vem o nome. E o médico vai se chamar Helder Castro. Já temos lá uma Madalena Castro. Vamos dar outro apelido então. Pode ser Rodrigues. Helder Rodrigues. A seguir, temos o telefone. O telefone é um NVARCHAR. Uma vírgula novamente. Clicas. 1, 3, 0, 0, 9. Bem, não sei se já está repetido ou não, mas não é relevante. A seguir, temos o especialidade ID. E o especialidade ID, eu tenho que colocar aqui um inteiro. Eu vou dizer para já que é o 1. Depois eu já vos vou explicar como é que vocês podem procurar aqui também informação. Eu ainda não vou executar esta query. Vou mostrar-vos o que é que acontece. Portanto, eu vou
colocar esta query aqui e vou executar não, vou criar esta query aqui. Qual é o objetivo? Eu vou executar as 3 queries ao mesmo tempo. Vamos ter aqui a lista dos médicos como está agora, ou seja, esta. E vamos ter depois o insert e depois em baixo uma versão já com o Hélder Rodrigues aqui incluído. Portanto, eu agora vou executar o script inteiro, ou seja, não seleciono nada e carrego no F5. E é executada então esta sequência de queries. Se formos aqui ao messages, nós vemos que temos 2 rows affected, que são estas 2 rows. Este insert afeta uma row, este select asterisco from medic tem 3 rows. Portanto, é isto que nós vemos. E vemos aqui que o Hélder Rodrigues já aqui está. Tem o 1002, B5000, Hélder Rodrigues e esta especialidade ID. Agora, o que é que acontece? Por vezes, nós não sabemos qual é que é a especialidade propriamente dita. Não é? Então, o que é que podemos fazer em vez de estar à procura deste 1? Também podemos fazer aqui uma procura. Então, eu vou inserir aqui um novo registro médico. Então, o que eu vou fazer é insert into médico values, e neste caso vai ser o B6000. Vai ser, então, pode ser Helga Macedo. Já tem aqui um telefone diferente. E em vez de eu passar aqui este 1, eu posso passar uma query. Ou seja, assim que eu escrever, vocês vão perceber o que é que isto faz. Eu quero devolver, quero que seja consultado o especialidade ID da tabela especialidade, onde o nome, chama-se especialidade, não é? Exato. Onde a especialidade, like, e agora eu posso introduzir aqui um valor. Portanto, eu posso fazer diz que foram de especialidade, só para vocês verem o que é que temos lá de resultado, para isto ser mais fácil. Tem obstetrícia e neonatologia. Eu posso escrever aqui neonatologia. Tem que ser, pronto, da mesma forma que está aqui escrito, ou então fazermos com recurso àqueles caracteres de escape, as percentagens. Mas tenham atenção, nós aqui neste select não podemos fazer asterisco, temos só que ir buscar uma propriedade e temos sempre que garantir que este select, não é? Devolve apenas um resultado. Repare, se este select devolver 2 resultados, eu tenho que escolher um para colocar. Isto está aqui, é a mesma coisa que está escrito 2. Ok? Só estamos a fazer, imagina que eu não me lembro do ID, mas lembro como é que está escrito e eu faço aqui um select. Portanto, é aquilo que se chama um subselect. É a mesma coisa que estar aqui escrito 2, mas tem que estar escrito 2. Se tiver escrito algo como isto, assim, eu vou ter um erro. Vai-me dizer que a subquery return more than one value. Ou seja, esta subquery retornou mais do que um valor. Isto não é permitido. Então, o que acontece é que temos de ter especial cuidado quando estamos a fazer os subselects para, pronto, enfim, assignar aqui a um novo registro. Ao fazermos, eu vou executar só esta query. E podemos ver então que ao executar one row affected, portanto, teve impacto numa row, e tenho a minha Helga Macedo aqui adicionada, com a especialidade 2.
C, que é proveniente deste subselect. Ok? Outra coisa, eu posso adicionar mais do que um valor num só insert. Então, vamos ver. Eu vou agora ter obstetrícia. Eu acho que por acaso assim tem escrito, não é? Obstetrícia. Especialidade. Obviamente, se nós soubermos o ID, é muito melhor nós utilizarmos o ID diretamente. Porquê? Porque eu estiver a introduzir aqui 5.000 médicos e em todos eles eu estiver a fazer uma pesquisa deste género, pronto, é 5.000 inserts mais 5.000 selects. Portanto, a base de dados tem 10.000 queries de uma só vez, não é? Portanto, vai ter, obviamente que isso vai ter mais impacto. Eu já vos explico como é que vocês podem minimizar esse impacto, mas para já vamos fazer desta forma. Então, eu quero obstetrícia e aquilo que eu quero fazer é adicionar, não é, vários médicos. Vou introduzir aqui mais 5 médicos a contar com isto. Portanto, insert into médico, values, e dentro destes parênteses eu vou introduzir o meu objeto de médico. Se eu quero mais do que um, no final de cada objeto, eu faço uma vírgula, faço aqui um... Não precisamos fazer um parágrafo, mas se quiserem fazem, e vou introduzir outro objeto. Vou descrever outro objeto. Imaginem, P7000, chama-se, neste caso, bem, está tudo com H, agora vamos arranjar outro nome. Pode ser o Luís Tavares. O Luís Tavares tem este número de telefone, mas acaba no 1. E vamos utilizar este subselect. Aqui. Então, eu tenho um objeto aqui. Não se deixem enganar com estes dois parênteses, porque este parênteses que está aqui selecionado é deste select e devem sempre fazer com select não, com parênteses nestes subselects. As subqueries têm que estar sempre dentro de parênteses e este parênteses que está aqui corresponde ao início. Portanto, Luís Tavares, vamos arranjar mais uns. Ser Verónica Souza, pode ser agora outra pessoa, neste caso pode ser o Miguel Brandão, maiúsculo, e eu 13, e o último, esperem lá, 7, 8, 9, e agora vai ser aqui o 10.000. E temos aqui agora mais uma moça que vai ser Alexandra Antunes. E assim, gostei disso. Pronto. O que é que temos neste insert? Temos o insert intermédico, ou seja, insere na tabela médico os seguintes valores que estão separados por vírgulas e têm aqui uma notação como se fossem objetos. Portanto, temos um objeto, 2, 3, 4, 5 objetos. No final, ponto e vírgula, se quiser. O que é preciso é introduzir, selecionarmos isto, carregarmos em F5 e vão ver 5 rows affected, significa que eu vou ter mais 5 médicos. Entretanto, eu adicionei aqui a Helga Macedo duas vezes, não é? Pois. Então, olha, já temos aqui caso para depois eliminarmos esta Helga Macedo. Ok? Portanto, desta forma, podemos introduzir informação na nossa base de dados com recurso a SQL. Importante é sempre introduzir
numa única tabela. Se vocês têm que introduzir informação em 3 tabelas, têm que fazer 3 inserts diferentes, tá bem? O insert é sempre para uma tabela apenas. O select é que vocês podem ir buscar uma série de tabelas diferentes, conforme aquilo que precisam, etc. O insert é, vou introduzir numa, a seguir vou introduzir noutra tabela, noutra tabela, noutra tabela. Bem. O SQL Studio, o Management Studio tem auto-ident ou temos que fazer manualmente? Não tem auto-ident, tens que fazer isto manualmente, sim. Para isto ficar. E depois isto também depende muito daquilo que tu queres e de como tu gostas de ver a query, não é? Se tu quiseres fazer isto tudo numa linha só, também dá. Mas há pessoas que gostam de separar, mesmo no select, gostam de fazer select, depois um enter e depois os campos que querem ver. Algumas pessoas fazem ainda um enter em cada um dos campos, depois metem o from primeira tabela. Depois, se calhar, há pessoas que gostam de fazer um enter aí e pôr o inner join na linha de baixo, outros gostam do inner join na linha de cima. E, enfim, é sempre mais. Não tem tanto uma estrutura como no C Sharp. Não é? No C Sharp, normalmente a malta utiliza toda a mesma forma de descrever. Aqui no SQL não há tanto esse padrão. Pá. Obviamente que pode existir em algum local, um conjunto de pessoas que trabalham com isto num projeto e que querem as coisas de uma certa maneira, mas acho que está muito relacionado com preferência pessoal. Bem? Outra coisa, imaginem que eu quero introduzir mais 5 médicos, mas eu não quero estar a fazer isto. Não quero estar a fazer estas queries, estou a fazer 5 queries iguais, uma série de vezes e não quero isto. O SQL tem a possibilidade de nós declararmos variáveis também. Okay? Portanto, da mesma forma que nós no C Sharp podíamos fazer int número igual a 23 e depois utilizávamos número mais ou o que seja, o SQL também tem uma coisa parecida. Portanto, nós poderíamos transformar esta query que aqui está, do insert, não em 5 subqueries diferentes, mas fazermos esta subquery uma única vez e guardarmos o especialidade ID e depois utilizarmos só a variável. Como é que nós fazemos isso? Temos de dizer então declare, que é para declarar uma variável. Temos que dizer agora arroba, que é para ser o nome da variável, e vou dizer especialidade ID. E o especialidade ID tem que ter um tipo de dados. No C Sharp nós dizemos qual é o tipo de dados primeiro e depois é que dizemos o nome da variável. Aqui dizemos eu quero declarar uma variável, chama-se especialidade ID, vai ter o tipo integer e vai ser igual ao quê? Mais uma vez, entre parênteses, select especialidade ID from especialidade where especialidade like obstetrícia. Deixa-me ver isto assim. Pronto. E desta forma eu tenho uma variável de especialidade ID. Aliás, para verem que isto funciona, select at especialidade ID. Que é importante, não posso só chegar aqui e executar isto assim. Porque vai-me dizer, olha, isto não está aqui nenhuma variável de especialidade ID declarada. Não, eu tenho que executar também a linha onde é declarada a variável. E vemos que devolve-me um 1. Portanto, esta subquery é executada, guarda-se a especialidade ID nesta variável chamada especialidade ID, tipo inteiro,
com declare. Aqui estou a fazer um select à especialidade ID, ou seja, mostra o valor que está nesta especialidade ID, ele mostra-me este 1. Aqui onde está esta coisa toda, o que nós fazemos é substituir por @especialidade ID. E deixa-me copiar isto. O que é que vamos fazer? Só trocar aqui os nomes. Portanto, agora vai ser a partir do C. C. E vamos arranjar aqui outros nomes. Marco Silva. Ana Jacinto. Aqui pode ser o Jorge. Penso. Os números de telefone pronto, ficam iguais, mas já se troca. Já se troca, não. Já, o que importa é estar os nomes diferentes. Jorge Lourenço. A seguir pode ser Sandra Figueira. E aqui pode ser o Bruno. Pronto. Desta forma, vocês vão ver que eu vou introduzir 5 médicos. Espera lá, desculpa. Vou introduzir então 5 médicos. 5 rows affected. Então temos aqui os meus médicos adicionados. Aqui do Marco até ao Bruno. Ok? Pergunto. Dúvidas? Questões? Coisas que queiram perguntar? Não? Esta parte dos inserts então fica percebida. Bem, então, o que é que vamos fazer agora? O meu acho que não está a criar. Must declare. Atenção, não é select asterisco from. Porque select asterisco from significa mostra-me tudo de. E tu aqui não queres mostra-me tudo de. Tu queres mostra-me, select, o valor que está na variável. Portanto, tens que fazer select aquilo que queres ver. Okay? Select asterisco from é quando nós já queremos consultar uma tabela e como a tabela tem vários campos, ou potencialmente tem vários campos, já temos que indicar que campos é que queremos ver, de que tabela é que é, o select, nome de variável, não há ambiguidade. A variável vai só ter um valor, portanto vai mostrar esse valor. Ora, a seguir, podemos ver já também os updates e os deletes. Então, updates e deletes. Volto a dizer antes de passarmos aos updates e para os deletes, ouçam isto com atenção. Tudo aquilo que vocês fazem numa base de dados e executam não tem retorno possível. Não é? Portanto, se vocês agora, com os updates e com os deletes, apagarem coisas, está apagado. Ou se alterarem alguma coisa, está alterado. Não há como voltar atrás. Está bem? Portanto, nesta parte, tenham um bocadinho mais de atenção ao executarem as queries. Portanto, o que é a nossa parte de update? Essencialmente, é nós pegarmos num registro já existente e modificarmos. Uma regra de ouro: nunca há updates sem que exista um where. Ok? Ou seja, nunca escrevam update qualquer coisa sem ter escrito um where à frente.
porque vai-vos salvar a vida na maior parte dos casos que vocês quiserem executar uma query e não tenham bem a certeza do que é que aquilo vai fazer. Bem, não terem bem a certeza, até vos dou outro truque, mas tenham sempre muito cuidado com isto. Não há updates sem wheres. E se há um update sem um where, é porque tem que haver uma razão muito forte para esse update. Bem, portanto, e isto é válido para os deletes também. Não há deletes sem where. Ora, o que é que nós vamos fazer nos updates? Nós vamos dizer update e agora não vamos dizer into, não vamos fazer nada disso. Vamos dizer faz um update à tabela dos médicos. Ok? E agora vamos ter que indicar o que é para alterar. Ora, eu vou fazer aqui um select asterisco from médico para termos aqui. Imaginem que o Jorge Lourenço mudou de número de telemóvel e quer mudar aqui na sua ficha, não é? Então, nós vamos atualizar o número de telefone do Jorge Lourenço. Então, vamos dizer que vamos fazer um update na tabela dos médicos, where médico ID igual ao Jorge Lourenço, por exemplo, 1012. E entre o update médico e o where, vamos dizer que set, ou seja, vai fazer um update à tabela dos médicos, faz então um set, ou seja, subscreve o que lá está com aquilo que eu vou dizer e subscreve o telefone com o que eu vou dizer. Set telefone igual a 9600001. É o número novo do Jorge. E desta forma podemos executar a query. Portanto, volto a explicar. Faz uma atualização na tabela dos médicos, define o telefone igual a isto nos registros que tenham esta condição. Nós só vamos afetar um único registro porque estamos a filtrar pela chave primária. E é sempre boa política nós filtrarmos por chave primária. A menos que exista ali algum outro filtro que nós queremos fazer. Imaginem que nós queríamos alterar um outro campo qualquer, podíamos filtrar pela especialidade ou algo do género. Se eu selecionar esta query toda, fizer F5, nós vemos então one row affected, fazendo select asterisco from médico, eu tenho o número de telefone do Jorge Lourenço atualizado. Já é um 96, qualquer coisa. Okay. Há similaridade com o que acontece nos inserts. Os updates também só são feitos a uma única tabela. O que é que devem fazer se estão na dúvida se aquela query vai fazer aquilo que vocês querem ou não? É, em vez de fazerem um update, fazerem um select asterisco from a tabela que querem alterar na condição que vocês querem e selecionam só isto. E então este record que aqui está, o do Jorge Lourenço, será o único que vai ser afetado por esta alteração. Portanto, eu desta forma, fazendo um select asterisco from médico, where medic ID igual a 1012, eu obtenho apenas um registro. Portanto, se eu fizer um update com esta condição, eu também só vou mexer num registro. Então, eu tenho a certeza agora que só vou mexer no registro do Jorge Lourenço. Então, eu posso apagar este select asterisco e posso fazer o meu update à vontade. Se eu quiser fazer update a mais do que uma informação, imaginem que Jorge Lourenço mudou de número de telefone outra vez, é o 92 e a sua cédula profissional também mudou, fazemos uma vírgula, o nome da cédula profissional que queremos mudar, ou o campo que queremos mudar, igual a, como é Envarchar tem que estar com plicas, e vamos dizer que a cédula profissional do Jorge Lourenço agora é D8000.
ao fazermos isto, não é? One row affected, select este país para médico, e temos que o Jorge Lourenço tem o número de telefone que acaba em 2 e temos já a cédula profissional também alterada para D8000. Ok? Até aqui, dúvidas, questões em relação ao update? Eu achei meio confuso isso. Se eu não selecionar, escolher quem eu quero alterar, ele altera todos? É Sim, isso? é isso mesmo. E uma vez que ele altera todos, eu perco a informação, no caso. Eu não consigo, tipo, dar um Exatamente. Ctrl Z e voltar. Exatamente, é justamente isso que acontece. Eu vou exemplificar, vou exemplificar isso. Por exemplo, se nós fizermos, eu vou utilizar aqui uma transaction, ou seja, é um método que temos para garantir que isto possa ser voltado atrás, mas as transactions, pronto, é todo um outro tema, já é SQL mais avançado, tem que ter isolation levels. Uma transaction que fique pendente pode mandar uma base de dados inteira offline. Portanto, devemos sempre ter muito cuidado com estas transactions. Eu vou usar agora só para vos mostrar este exemplo. Imaginem que eu faço aqui start transaction e aqui é begin transaction. No SQL é begin transaction. E imaginem então que eu faço begin transaction. E eu faço um update médico e não ponho o meu where. Faço o update. 14 rows foram afetadas. Se eu for ao meu médico, neste momento todos, ou a minha tabela de médicos, todos os registros estão com o número de telefone 9002, não, 96 e a acabar em 2 e as células profissionais estão todas iguais. Okay? Porque eu não fiz o meu where. Portanto, isto pode levar, e eu agora, pronto, criei aqui uma transaction de modo a que consiga reverter isto através depois de um rollback. Eu faço agora o rollback e volto aqui aos médicos e já tenho a minha informação lá outra vez. Mas porque eu tive o cuidado de criar uma transaction para esse efeito. Se eu correr esta query sem transaction, a informação nunca mais pode ser recuperada. Eu não vos digo para vocês utilizarem transactions já assim com diretamente, porque lá está, há que haver outros cuidados que neste caso não temos que ter, porque isto é uma base de dados só para vos mostrar coisas, mas as transactions têm trade-offs às vezes complicados, sobretudo se estivermos aí num ambiente de produção ou algo do género, pode mesmo mandar uma base de dados abaixo. Pronto, temos aqui o rollback. Se eu quisesse depois efetivar, era escrever commit e fica. Mas é importante exatamente aquilo que tu disseste. Se nós não tivermos um where, todos os resultados que existam naquela tabela vão ser modificados com base neste set. Portanto, não é bom. Okay? É preciso ter muito cuidado com isto. E já que estamos a falar disto, os deletes funcionam da mesma forma. Portanto, o delete é delete médico, portanto, delete da tabela de médico, onde sempre filtrar com chave primária, porque senão estamos a fazer delete a todos os médicos. Temos aqui a Helga Macedo em duplicado. Eu vou pagar where médico ID igual a 1005. Desta forma, eu só apago uma row. Okay? Portanto, se eu for aqui aos meus médicos, já não tenho a Helga Macedo em duplicado. Se eu não fizer aquele where, o que vai acontecer é eu faço delete médico. Fomos salvos aqui por uma coisa. Ainda bem que isto aconteceu. Eu tinha falado nisto numas aulas anteriores.
Mas agora tivemos aqui este erro, eu explico o que é isto. Uma dos safeguards que nós temos ao utilizar as chaves estrangeiras, as foreign keys, é garantir, lá está, que não podemos eliminar uma determinada row se existir alguma chave primária para essa mesma row. O que é que acontece? Eu, na minha tabela de bebés, onde é que eu tenho aqui os bebés? Nos meus bebés, eu tenho aqui o médico 1 e o 3. Portanto, se eu tentar apagar o médico 3, eu vou ter este erro. É o seguinte: o delete statement entrou em conflito com uma referência entre a foreign key bebê e médico e indica qual é que é a base de dados onde isso aconteceu, na tabela bebê e médico ID. Portanto, o que ele está a dizer-me é: o médico 3 está a ser utilizado como foreign key noutra tabela. Portanto, há uma referência, há uma relação entre este médico e informação que está noutra tabela. Portanto, de modo a garantirmos a confiabilidade disto, não vamos conseguir apagar este registro. Portanto, tenho que primeiro, eu para apagar o médico 3, tinha que primeiro apagar os bebés, o bebê Guilherme Fonseca, o bebê Ana Mónica Cardoso e pronto, e todos os outros que estão aqui com o 3. Só depois de eu fazer uma coisa dessas é que poderia apagar o médico 3. Está bem? Portanto, muito importante isto. A foreign key acaba por nos proteger nesse aspecto. A menos que exista uma coisa que é o cascade delete, e o cascade delete, se eu apagasse o médico 3, todas as referências que fizessem uso àquele médico 3 eram apagadas também automaticamente sem haver este safeguard. Okay? Portanto, muito importante esta parte também. Mas, em vez de eu apagar os médicos que têm aqui foreign keys, se eu apagar, eu já tenho uma transaction, se eu apagar delete bebê, eu apaguei os 9 bebés. Portanto, se eu fizer select estes 3 foram bebês, está vazio. Portanto, porque eu não fiz nenhum where, portanto, apaguei tudo. Portanto, como veem, bastam 2 palavras para mandarmos uma tabela toda à vida. Não é? Basta escrever delete bebê e vai tudo embora. Seja bebê, seja outra tabela qualquer. Portanto, se tivesse aqui 1 milhão de registros, era 1 milhão de registros que iam embora com 2 palavras. Okay? Pronto, e essencialmente isto é o crudo de informação, ou seja, já vimos como é que podemos obter informação, relacionar essa informação que já existe e mostrar ali de uma forma mais simpática. Já vimos que podemos introduzir informação nas tabelas e já vimos também que podemos declarar variáveis para esse efeito. Podemos introduzir vários registros numa só query. Já vimos que podemos fazer update de uma ou mais colunas, não é? Ou colunas não, linhas. Se nós tivermos ali uma condição que apanhe 3 ou 4 linhas, rows, conseguimos fazer o update disso tudo de uma só vez e vimos também como é que podemos apagar informação da base de dados. Todas estas operações não dão para voltar atrás, seja o insert, seja o update, seja o delete. O insert, pronto, tem que apagar. Os updates são sempre muito mais perigosos porque pode implicar perda de informação que já lá existe, porque vocês estão a subscrever uma coisa. E os deletes, pronto, não há dúvida sobre isso, dado que estão a apagar. Ora, relativamente a isto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar, ficou esclarecido esta parte do crudo? Dá para selecionar 2 mães, por exemplo, e colocar o mesmo número de telefone? Possível?
Ou seja, tu queres que eu Fazer coloque. uma alteração. Imaginemos que as mães são irmãs e compartilham o mesmo contato telefônico, enfim, o mesmo endereço. Eu consigo fazer alteração nas Sim, duas de claro. uma vez? Sim, claro. Então, olha, vamos ver aqui as mães. Select asterisco from mãe. E eu tenho aqui a Margarida Joaquim e a Luísa Jacinto. Portanto, estas duas mães, ok, são irmãs e querem ter o mesmo número de telemóvel. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer update mãe set telefone igual a, pode ser 1 0 0 0 0 0 algo assim deste género. Where main ID igual a 3 ou main ID igual a 1004. Acho que foi estes que eu tinha dito. Se eu fizer isto, o que vai acontecer é eu vou ter um where que me vai filtrar por resultados que tenham main ID 3 ou main ID 1004, vai sobrescrever o valor que existe no telefone para este que aqui está e faz então o update da tabela main. Portanto, se eu fizer esta query, tu vês two rows affected, vou fazer o select asterisco from main e vês neste momento que por acaso até falta um dígito, mas a Luísa Jacinto e a Margarida Joaquim têm o mesmo número de telemóvel agora. Ok? Sim, sim, ok. Pronto. Mais dúvidas, mais questões? Porque um OR em vez de um I, de um AND. Então vamos ver o porquê. Select asterisco from main. Não há nenhuma mãe que tenha o main ID 3 e simultaneamente 1004. A main ID só tem um ID. Portanto, eu não posso dizer que eu quero os registros que main ID é 3 e ao mesmo tempo, além de ser 3, é 1004 ao mesmo tempo. Como não existe esse universo, temos que dizer que é um ou seja, tem que ter uma ID 3 ou 1004. Isso acontece, ou seja, a linha de raciocínio que estás a seguir acontece porque nós temos pronto, algumas lacunas na forma como falamos. Se eu te disser, olha, eu quero que me troques os números de telefone da mãe 3 e da mãe 1004. Eu digo e tu percebes perfeitamente o que é que eu quero dizer, mas em termos de álgebra de Boole, não é? Em termos de condição, aquilo que eu digo e é certo em termos de linguístico, não se traduz logicamente no mesmo resultado. Só por isso. Mais dúvidas, questões? Não? Ora, vamos então ver aqui os diagramas que temos. Já agora, deixem-me só partilhar o meu ecrã também, para fazer como de costume, ter aqui a possibilidade de projetar isto. Ora, então, primeiro da Suzana. Temos então aqui uma, uma morada completa, temos um cliente, nome, telefone, endereço, freguesia, ok? Numa compra ID, cliente ID, data, valor total, método de pagamento, também está normalizado, ok. Depois, compra produto, nós temos compra ID, produto ID, quantidade,
valor parcial. Não sei o que queres indicar com este valor parcial, mas entretanto temos o produto com o nome, o tipo de produto normalizado também, o preço e a quantidade em stock. Ok, sim, pode ser feito desta forma. Este valor total, tu podes guardá-lo. Não há grande questão sobre isso. Mas também pode ser calculado. Em vez de nós estarmos a ocupar recursos de memória em calcular o valor total, em guardar o valor total para todas as compras, nós podemos calcular esse valor. Em vez de guardarmos este float, calculamos quantos produtos é que temos, multiplicamos a quantidade pelo preço do produto e temos o valor na mesma. Portanto, é um valor que pode ser calculado e, como em tudo, há sempre trade-offs em todas as abordagens. Se nós tivermos esta versão de calcular o preço total, o valor final, se estivermos a calcular sempre que há necessidade de saber o valor total, nós vamos ter que ir aceder a esses registros e calculá-los. Portanto, isso obviamente terá impacto de performance, sobretudo se forem muitos produtos. Se nós tivermos compras, ou seja, muitas compras, e estivermos sempre a guardar o valor total, mas que são coisas que são relativamente simples, também pode ser problemático estarmos aqui como dizer, a guardar o valor total, uma vez que pode ser assim um peso maior de memória. Contudo, ambas as abordagens são válidas, vai depender muito daquilo que são as necessidades e daquele negócio em particular, quais são alguns trade-offs que queremos seguir, mas é essa possibilidade na mesma, ou seja, termos as duas vias. Portanto, tirando aqui o valor parcial, que eu não entendi qual foi o motivo, de resto está correto. Não sei se quantidade parcial é a quantidade vezes preço de cada tipo de produto. Ok. Um subtotal, portanto, sim senhora, também pode ser essa abordagem. E guardas ali um subtotal naquele registro. Portanto, sim, faz sentido, está certíssimo. Ora, a seguir, differential, nós temos cliente, nome, telefone, atenção, o endereço não é um nvarchar necessariamente, se for o endereço completo. Portanto, quer dizer, o endereço vai ser um nvarchar, mas falta aqui a outra componente do endereço completo, ou seja, o distrito, o concelho, a freguesia e depois a freguesia ligada aqui ao cliente. Depois, a compra, um ID de compra, data, horário, valor. A data e o horário, isto é a mesma coisa, é um date time na mesma. O ID de cliente. Pagamento, isto deve ser normalizado. ID de produto, muita atenção quando fazemos uma coisa deste género, porque estamos a limitar que o produto a ser comprado nesta compra apenas é um, e não é isso que nós queremos. Nós queremos mais do que um produto por cada compra. Portanto, sempre que fazemos algo deste género, estamos a criar uma relação de um produto N compras, uma compra, um produto. Portanto, uma relação de 1 para N. E a relação que existe entre a compra e o produto é de N para N. Portanto, não podemos resolver desta forma. Depois, no produto, nome do produto, tipo, o tipo deve estar normalizado, deve ser com recurso a uma tabela com as opções de valores, o valor e a quantidade em stock. Ok. Entretanto, tu tens aqui também o item compra, ID item compra, ID compra, ID produto. Não deve ser com um recurso a uma chave primária própria, deve ser uma chave composta. Portanto, a combinação das duas é que que faz a chave primária. Depois tens aqui a quantidade. Aqui, preço unitário
é este valor que tens aqui. No máximo o que poderias fazer aqui foi, como por exemplo a Susana fez, que guardava aqui um subtotal. Okay? Depois temos a seguir este diagrama, nome, telefone, endereço. Atenção ao endereço completo, não está completo. Compra, temos compra ID, data, valor total, método de pagamento e o cliente ID. O método de pagamento deve estar normalizado numa tabela. Lembrem-se sempre, o método de pagamento é texto, repete-se, tem que ter uma tabela própria. Tens o valor total. Entretanto, compra e produto. Eu percebo o que é que queres fazer aqui. Evita isto ao máximo quando estiveres a implementar uma coisa destas a sério. Porque este tipo de caracteres pode trazer problemas mais à frente. Entretanto, chave composta, certíssimo, quantidade, o preço unitário, lá está, foi a mesma coisa que eu disse no diagrama anterior, produto, nome, tipo deve estar normalizado, preço unitário e a quantidade em stock, portanto também está correto. Portanto, só ali com aquelas anotações que eu dei. Entretanto, temos aqui outro distrito, município e freguesia, liga com um endereço, o endereço liga com um cliente, que tem um telefone, endereço ID, está presente numa venda, venda tem uma data de venda, um cliente ID, valor total, método de pagamento, o método de pagamento também aqui normalizado, venda produto, com venda, produto ID, quantidade, certíssimo, produto ID, nome, tipo, o preço, a quantidade e o tipo de produto normalizado. É justamente isto. Sim, está corretíssimo. Portanto, dos diagramas que eu tenho aqui, em grande parte estão com o scope correto, tirando as pequenas anotações que eu fiz aí num ou outro. Portanto, a solução passa muito por isto. Então, agora vou fazer aqui, como de costume, uma construção de um diagrama para quem não tenha conseguido seguir a linha de raciocínio, vermos aqui a correção. Portanto, copiar o enunciado. Copiar o enunciado para aqui. Deixem-me só também partir aqui isto em vários pedacinhos. Ok, assim. Portanto, florista da Senhora Margarida deseja informatizar as suas operações, manter um registro de todos os seus clientes, mantendo informações como nome, telefone e endereço completo. Deseja também manter um registro com informações sobre os produtos que vende, tais como o nome do produto, o tipo do produto, preço e quantidade em stock. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que faz a compra, a data da compra, o valor total, os produtos comprados e o método de pagamento. Portanto, são também aqui informações relativas às compras. O que é que nós vamos ver? Vamos olhar para aqui algumas relações. Portanto, nós vamos ter um cliente. Portanto, isto são as entidades que eu vou... as mais importantes. Eu vou ter um cliente. Eu vou ter compras. Ou compra. E vou ter produtos. Portanto, produto. Relativamente entre cliente e compra, um cliente pode ter várias faturas, não é? Em seu nome. Portanto, eu posso passar várias faturas a um determinado cliente. Contudo, uma compra é sempre respeitante a um cliente. Resultado, relação de 1 para N, onde temos uma chave estrangeira do lado do N. Portanto, a compra tem que ter um cliente ID. Depois, uma compra pode ter vários produtos. Portanto, eu vou à florista da Senhora Margarida e compro uma rosa e um vaso. Da mesma forma que o produto rosa pode estar presente em mais do que uma fatura. Não é? Portanto, há uma relação de N para N entre estas duas entidades. Portanto, há a necessidade de construir com recurso a uma tabela intermédia. Depois, o que é que nós temos mais?
temos também a questão do método de pagamento, não é? Portanto, este método de pagamento será um texto que se vai repetir várias vezes. Portanto, aqui nesta compra vamos ter o método de pagamento. E o que é que acontece? Este método de pagamento, imagina, eu tenho lá numerário, multibanco, MBWay, PayPal, o que for. Eu vou ter um método de pagamento presente em várias faturas, mas uma fatura, vamos assumir aqui que só tem um método de pagamento. Okay? Porque às vezes há alturas, há sítios onde nós podemos pagar X a dinheiro, X a multibanco, enfim, uma série de coisas. Neste caso, vamos só assumir que tem um método de pagamento. Então, há um método de pagamento N compras, uma compra, um método de pagamento, relação de 1 para N, criar uma chave estrangeira do lado do N. Portanto, até aqui temos as nossas entidades principais. Vou começar a criar as entidades, não é flowchart, é entity relation. Vou começar a criar as entidades mais com mais relevância para já. Portanto, vamos ter clientes, não é? Em que vamos identificar o cliente pelo seu cliente ID, será um inteiro chave primária. O que é que precisamos? Nome, telefone e endereço completo. Portanto, nome, envarchar de 100, telefone, envarchar de 20, e endereço, para já, envarchar de 150. Este endereço tem que ser completo. Portanto, se há um endereço completo, eu preciso de criar aquela estrutura de tabelas com a freguesia, o concelho e o distrito. Portanto, eu vou já criar esta estrutura também. Distrito. Em que temos um distrito ID. Int. O nome do próprio distrito. Envarchar de 50. Não precisamos de mais nada. Feito. Vamos agora. Conselho. Em que vamos ter o conselho ID, integer, vamos ter o conselho propriamente dito, envarchar de pode ser 100, e vamos ter a ligação com os distritos, portanto um distrito N conselho, chave estrangeira do lado do N, distrito ID aqui e põe aqui. Apaga-se. E agora, eu já vou... Posso fazer já. Vou então criar este aqui. E vou criar a minha tabela de freguesia ou localidade. Agora, freguesia ID. Int. Vamos dizer aqui freguesia. Será um envarchar de 100 e precisamos do conselho ID, portanto um conselho N freguesias, chave estrangeira do lado do N. E conselho ID, foreign key. Como eu quero passar aquilo que é mais específico para o cliente, eu vou passar o freguesia ID. Freguesia ID. Também será uma foreign key. Portanto, aqui está. O cliente está tratado. Vou fazer então agora os produtos. Só porque as vendas, pronto, têm ali mais nuances. Produto. Temos produto ID. Um integer. Deixa-me só arrastar isto para aqui um bocadinho. O que é que temos para os produtos? O nome do produto. Portanto, será um envarchar de 100. O que é que vamos ter? O tipo. Tipo produto ID, porque, tal como eu tinha dito há pouco,
O tipo de produto é um texto também que se repete, portanto temos que normalizar para uma outra tabela. Será um tipo de produto ID. Um tipo de produto tem N produtos, chave estrangeira do lado do N e pronto, e um produto só tem um tipo de produto. A seguir, preço. Como sabemos, é dinheiro, portanto decimal e quantidade em stock. Ora, quantidade de stock. E isto vai ser um inteiro, não é? Portanto, não vou ter meia flor, nem meio vaso, nem o que seja. Falta-me agora a próxima entidade, não é? Uma coisa destas, é uma coisa destas. Tipo produto, em que vai ter um tipo produto ID. Portanto, a história aqui é a mesma do que nos tipos de pagamento, não é? Os meios de pagamento. Temos um produto com um tipo de produto e um tipo de produto com N produtos. Portanto, é a mesma dinâmica. Tipo de produto. Ora, tipo de produto será N baixar de 100. Pode ser 100. E não preciso de mais nada aqui. Isto são aquilo que também podem ser chamadas de tabelas de configuração. Onde temos lá as várias opções. Portanto, aqui isto, vamos ligar com o tipo de produto e temos os nossos produtos tratados, não é? Portanto, temos o nome do produto, o tipo, o preço e a quantidade em stock. Nome, tipo, preço, quantidade em stock. Mais. Agora faltam as compras, não é? Bem, então, para já, as compras relacionam o quê? Mantém então um registro do cliente que fez a compra e os produtos comprados, para além das outras coisas que aqui estão. Portanto, um cliente tem então N compras, portanto há uma relação de 1 para N com as compras, um cliente N compras, uma compra, um cliente. Então, vamos criar já aqui a tabela de compra. Registrar um compra ID, então integer, e dizer que terá um cliente ID, porque temos então uma chave estrangeira do lado do N. Feito. Depois temos também os outros atributos, não é? Para já vamos olhar para a data da compra. Vamos só deixar a data. Date time. O que é que temos mais? Vou fazer também aqui o valor total. Valor total será um decimal. Porquê? Porque é dinheiro, portanto, decimal. E temos os produtos comprados. Vimos que uma compra pode conter vários produtos, não é? Pode ter vários produtos associados. Um produto também pode estar associado a várias compras. Não é quando vocês vão ao Continente e compram, sei lá, uma garrafa de água, o produto que vocês estão a comprar é aquela garrafa de água, é certo, mas em base de dados, o produto que vocês estão a comprar é uma abstração de garrafas de água, não é? É um produto, uma materialização, digamos assim, de uma garrafa de água que tem aquele código de barras. Todas as outras que lá estão na prateleira, que sejam da mesma marca, tamanho, aquelas coisas todas, vão ter o mesmo código de barras, não é? Portanto, aquilo que se entende aqui de um produto estar em várias compras, não é a mesma garrafa de água estar em 10 faturas diferentes, não é? É aquele produto, aquela abstração daquele produto estar presente em várias compras. Portanto, relação de N para N entre a compra e o produto. Isto vai assumir aqui uma estrutura quase como linha de fatura. Isto vai ser a minha fatura e isto vão ser os registros de produtos que eu vou comprar por cada fatura. Portanto, eu vou dizer compra produto. Vamos ter um compra ID
integer e um produto ID integer também. Por cada linha de fatura, não é, que é aquilo que na prática isto vai representar, nós também vamos ter lá a quantidade, porque eu não posso registar a quantidade na compra, porque a compra tem várias linhas de fatura, nem posso registar a quantidade no produto, porque o produto não tem qualquer tipo de quantidade, a não ser a quantidade em stock. Portanto, a quantidade não existe nem aqui, nem aqui. Existe nesta entidade intermédia. Portanto, quantidade será um integer. Depois, já temos aqui a quantidade. Falta-nos ainda é o tipo de pagamento. Portanto, compra ID, produto. Falta-nos então o nosso tipo de pagamento, método de pagamento. Como nós vimos também, a mesma coisa que, à luz daquilo que acontece com o tipo de produto, o método de pagamento também vai ser um texto que se repete, então temos que criar uma tabela de configuração para ele. Vai estar relacionado com uma compra, não com uma compra produto nem com um produto. Não é o produto que tem um método de pagamento, não é aquela linha de fatura que tem um método de pagamento, é a fatura propriamente dita que tem um método de pagamento. Portanto, método de pagamento será método de pagamento ID inteiro, chave primária e método de pagamento and varchar de, pode ser 50 caracteres, acho que será suficiente. Assim e assim. Ok, então um método de pagamento N faturas, uma fatura, um método de pagamento, chave estrangeira do lado do N. Portanto, é isto. Método de pagamento ID integer. Vamos ligar as duas coisas. E agora vai ser aquele momento em que as setas vão ficar todas esquisitas. Portanto, eu vou fazer aqui uma outra coisa. Deixar esta seta deste lado e pronto, e é mais simples. E desta forma, vamos reler aqui o nosso enunciado. Portanto, clientes com nome, telefone e endereço completo, nome, telefone e endereço completo, com recurso a estas tabelas. Depois, informações de produtos que vende como nome do produto, o tipo de produto, o seu preço e a quantidade em stock. Portanto, temos o produto e com o tipo de produto normalizado. O cliente faz a compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra. Portanto, um compra ID tem um cliente ID, a data da compra, aqui está, o valor total dos produtos e os produtos comprados nesta mesma compra. Portanto, como temos uma relação de N para N, está desconstruída aqui com esta compra produto, não é? E damos aqui também a possibilidade de ter a quantidade associada. Depois temos o método de pagamento. Dado que o método de pagamento é um texto que se repete, é necessário criar uma tabela de configuração para esse mesmo método de pagamento e guardar lá as informações. Existe depois uma relação de 1 para N. Devemos resolver criando uma chave estrangeira do lado do N e fica tratado. E desta forma, podemos então resolver este exercício. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Deixa-me ver aqui no chat. Temos aqui, se tivesse a meter, ok, temos aqui umas quantas questões. Se tivesse de meter um código postal ao meu, ele ia ficar ligado à freguesia ou ao endereço? Iria ficar ligado ao endereço, porque a freguesia tem vários códigos postais. A tua tabela de endereços vai ter apenas uma rua e uma rua tem ali um conjunto de códigos postais. Pode ter dois, não é? De um lado da rua, ou seja, um para cada lado da rua, mas seria ao nível do endereço. O máximo que poderias
depois fazer era criar 2 registros para cada endereço, um com cada código postal, ou então criares ali uma relação de código postal com o endereço propriamente dito. Também é uma possibilidade. Uma compra não teria muitos métodos de pagamento, exemplo, uma compra de 20 euros, eu posso pagar 10 euros em dinheiro e o restante em cartão. Sim, é possível. Aí tínhamos que criar uma relação de N para N entre a compra e o método de pagamento com recurso a uma tabela deste género. Pronto, é complicar um bocadito. Temos aqui no enunciado só o método de pagamento, não necessariamente mais do que um, mas sim, dá para fazer e é uma mecânica mais ou menos similar à que existe entre a compra e o produto. Depois, pode ser algo assim: endereço, rua, número, código postal. Código postal primeiro, segundo, freguesia ID. Espera lá. Então, tu tens uma freguesia, tem um conjunto de códigos postais. Ok. E depois tens aqui a indicação de qual é que é o código postal pela freguesia ID. Sim, 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 sim. Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser isso mesmo, sim. Sem dúvida. Vendo que temos 2 campos para código postal. Pronto, mas o primeiro código, eu até estava a pensar. Normalmente o código postal é 4 dígitos, um traço e outros 3 dígitos. Portanto, o que tu poderias criar era vários códigos postais e depois haver aqui uma ligação com o endereço. Ou criavas 2 registros de endereço, ou então ligas diretamente a freguesia com o endereço e depois vais buscar o código postal. E se souberes o código postal, também sabes qual é que é o endereço. Portanto, também é uma possibilidade. Pronto, eu vou enviar-vos aqui o print screen deste exercício e nós depois, na próxima sessão, vamos criar aqui alguns exercícios, ou resolver aqui alguns exercícios com base neste diagrama e pronto, e já será mais voltado para a parte de SQL. Pronto, já estamos 1 minuto fora da nossa hora, portanto, despeço-me de vocês. Temos sessão agora na próxima terça-feira, acho eu. Portanto, bom fim de semana, bom descanso e até terça.